Hoje é dia de fazer pratos. A gente vai ver o processo de fazer o prato desde o início, como tratar, abrir, modelar, pintar. Esse é o nosso prato final e é o que a gente vai fazer hoje. Vamos lá? Vamos à nossa lista de materiais? Precisaremos de um prato, de preferência plástico, para que a gente possa jogar sobre a mesa. O mais importante do prato é a curvatura interna. Se for mais baixo, vai ser assim. Se for algo mais alto, um prato mais profundo. Precisaremos de tecido, de preferência tecido sem elastano. Um pouco de água para umedecer os dedos. A ponta seca. Réguas. Essas réguas serão a espessura do nosso prato. As réguas podem ser em madeira, em metal, em qualquer outro material. E um rolo de abrir massa. O rolo pode ser substituído, nesse caso, como uma garrafa ou algo redondo, cilíndrico, que você consiga fazer força sobre o barro. Começamos pelo tecido. O que eu vou fazer é abrir o tecido sobre uma superfície plana, nesse caso é a mesa de madeira, e eu vou usar a minha argila já tratada. Eu vou começar abrindo com as minhas mãos. Suavemente eu começo a abrir a argila. E eu tento deixar a mesma forma do meu prato, que nesse caso é um círculo. Agora eu já posso pousar na mesa e com minha mão eu faço pressão para baixo. Agora eu vou posicionar as minhas réguas e proteger o meu barro com um tecido. O que eu vou fazer agora é pressão com o rolo. Recordem que eu vou usar o tecido mais grosso embaixo e o tecido mais fino em cima. Aqui eu visualizo que o meu prato já está longo, meu barro está longo. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a orientação desse barro. Então, eu vou girar e eu também vou alterar a posição das minhas réguas. Tecido grosso embaixo, tecido fino em cima e continuo a abrir. As réguas é o que vai dizer a espessura do meu prato. Então, se eu quero um prato mais grosso, eu vou usar réguas mais grossas. Um prato mais fino, réguas mais finas. E tentem sempre alterar a posição do barro de vocês. Vocês veem que o barro acaba que ele escolhe a forma que ele quer seguir. E o que a gente tenta é fazer com que fique o mais circular possível, movendo as réguas nessa direção. Pronto. Aqui eu já sinto com minha mão que o meu barro está plano. O que eu vou fazer agora é cortar o meu prato. Esse é o tamanho da minha base, que coube exatamente em cima do meu barro. Para irmos ao corte, o que vocês vão fazer é, com a ponta seca, a gente vai cortar ao redor da nossa peça. E retirar o excesso. Essa argila a gente hidrata, a gente recicla. Nunca deitamos a argila fora. Então, aqui eu tenho o meu prato cortado, que o que eu vou fazer agora é dar acabamento nas bordas. Então, com o seu dedo úmido, com um pouco de água, você passa ao redor do barro
fazendo movimento de vai e vem por todo ele. Aqui vai ser o fundo do meu prato. Vocês podem assinar no centro, na borda, onde quiser ver a assinatura de vocês. O que vocês vão fazer é assinar o prato. Eu, no meu caso, vou usar um carimbo no centro, para que seja visto no final do trabalho. Eu vou voltar a pôr o tecido fino sobre o meu prato, esticar para não ter marcas e vou virar. Vou retirar o tecido mais grosso e vou fazer a mesma coisa com essa borda. Dedos úmidos e movimento de vai e vem. Pronto. Aqui eu tenho o meu prato pronto para ser colocado no molde. Então, eu tenho o meu molde, que foi o que eu usei para o corte. Eu vou mover de um lugar ao outro com o auxílio do tecido e centralizar. Quando eu centralizo, o que eu faço é, eu lanço o prato sobre a mesa. Aqui eu tenho um prato que precisa descansar e passar pelo menos 2 dias dentro desse molde. Em um dia ele já pode ser retirado. Você vai tirar o pano, você vai tirar o molde e aí você pode dar o acabamento na sua peça. Aqui nós temos um prato que acabamos de fazer. Ele tá fresco e vai ficar nesse molde por pelo menos um dia, para ficar um pouco mais firme. E aqui eu tenho um prato que já está completamente seco, já está em estado de osso. Note que a cor é diferente e que ele já está firme, ok? Esse é o ponto que o prato precisa estar antes de ir ao forno. Ou caso eu queira fazer uma pintura, eu tanto posso pintar com ele fresco ou com ele seco. E o nosso prato finalizado fica assim, como uma pintura, só com uma pincelada e vidrado a alta ou baixa temperatura. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje e até o próximo.